Olá pessoal, eu sou o Eduardo Santorini e eu tenho uma pergunta para você. Você tem carisma? Se você entra num bar em que você não conhece ninguém, em quanto tempo você consegue iniciar conversa com alguém e criar uma profunda empatia para chegar ao ponto daquela pessoa dizer que vocês são melhores amigos? Quando eu faço essa pergunta, a maior parte das pessoas diz que é praticamente impossível fazer isso, enquanto poucas pessoas, 10% no máximo, dizem que às vezes consegue, às vezes não consegue. Depende da sorte, depende da química, enfim, depende de fatores cabalísticos fora do nosso controle. O fato é que existem algumas técnicas que podem ser aprendidas para que você seja mais carismático e você consiga criar empatia mais facilmente com as pessoas. Por exemplo, se você vai fazer uma entrevista de emprego, se você está numa festa e vai conhecer uma garota, se você vai conhecer os pais da sua namorada pela primeira vez, enfim, existem diversas situações sociais em que é extremamente importante você ter carisma e conseguir se conectar com a pessoa. Quando eu estava na faculdade, eu conheci o cara mais carismático que eu já tinha visto na minha vida. Quando eu olhava para ele, ou qualquer pessoa, não tem absolutamente nada de diferente ou de especial. Um cara normal, de estatura normal, não é bonito, e para falar a verdade, ele era até um pouco desengonçado. No entanto, qualquer pessoa que conversasse com ele 5 minutos se sentia profundamente conectado e era como se fossem amigos de infância e conhecessem há muito tempo. Tanto o homem quanto a mulher. As vagas de estágio, de emprego, ele geralmente conseguia a primeira indicação. Quando estava em festa, ele mirava e conseguia pegar a mulher mais gata do lugar para ser capitão do time de futsal. Ele estava lá também. Enfim, era um cara extremamente carismático. E você provavelmente conhece outras pessoas carismáticas do seu círculo. Pode ser amigo, conhecido, enfim, provavelmente tem pessoas assim próximas a você. Se a gente pegar alguns exemplos famosos, Silvio Santos, por exemplo, ele, desde camelô até apresentador de TV, empresário, provavelmente ele usou essa habilidade de comunicação dele extraordinária para conseguir chegar onde ele chegou. Da mesma forma, na política, o Lula, você gostando dele ou não, uma coisa que a gente tem que admitir é que o Lula realmente é muito carismático e consegue criar uma empatia profunda, desde a época de sindicalismo até como político, presidente, enfim. Uma coisa que é importante entender é que o carisma é uma habilidade social como qualquer outra e pode ser aprendida. Da mesma forma que você não nasce sabendo dirigir um carro ou tocar um instrumento musical, você precisa de ter aulas e aprender, o carisma é a mesma coisa. Algumas pessoas nunca estudaram sobre isso e simplesmente conseguem ser naturalmente carismáticas, agradáveis para as outras pessoas, que muito provavelmente é o exemplo do meu amigo de faculdade. Eu tenho quase certeza que ele nunca estudou nada relacionado a isso e ele simplesmente é agradável. No entanto, caso você não tenha naturalmente esse carisma fora da média, ou caso você tenha, mas queira lapidar as suas habilidades, eu tenho 3 dicas para você implementar, que são fáceis, rápidas e que você pode começar a ter resultado hoje. Seja numa balada, seja numa entrevista de emprego, seja com seus amigos, familiares, enfim, em qualquer situação social que você tenha que lidar com outras pessoas. A primeira coisa que as pessoas carismáticas têm em comum é o sorriso. Sempre que você cumprimentar alguém ou iniciar conversa ou estiver com outras pessoas, procure manter um sorriso no rosto. Quando você cumprimenta alguém, e aí, tudo bem? Note que quando você... Existem 2 tipos de sorriso, na verdade. Existe o sorriso em que você mexe apenas os músculos da boca, alguma coisa assim, e o sorriso completo ou o sorriso verdadeiro, que você mexe tanto os músculos da boca quanto também os olhos, para dar ruga mesmo, alguma coisa do tipo. Geralmente esse tipo de sorriso é muito mais agradável. E quando você sorri, o que você indica para outra pessoa? Que você é amigável, que você não representa risco. Basicamente isso no inconsciente dela e a conexão vai ser mais fácil. O segundo aspecto é o contato visual.
Quando você mantém o contato visual com a outra pessoa, você indica duas coisas. A primeira, você está prestando atenção e dando 100% da sua atenção para outra pessoa, no mundo atual em que toda hora tem coisas chamando ou desviando a atenção, celular, pessoas chamando, isso é muito importante. E a segunda coisa, se você desvia o seu olhar ou você não consegue manter o contato visual, pode indicar falta de confiança da sua parte, ou seja, você não é confiável e muito dificilmente você vai criar empatia. E aqui, quando eu falo de contato visual, não é para você simplesmente ficar olhando, parado, encarando outra pessoa. É natural, de vez em quando, desviar o olhar, mas manter sempre constante. Quando eu estou falando com a câmera, eu posso falar dos 3, 5, 10 minutos somente olhando para cá, mas não é uma coisa natural, é um pouco forçado. No entanto, de vez em quando eu olho para o lado, para um ou para o outro lado, isso é natural e tudo bem, não tem problema. Não é esse tipo de contato visual que eu estou falando. Na verdade, isso é encarar, não é encarar ou ser uma pessoa assustadora. É simplesmente dar 100% da sua atenção para outra pessoa. E o terceiro aspecto é a sua postura. Jamais cruze os braços ou as pernas ou mantenha a postura fechada. Isso indica um certo distanciamento da outra pessoa e a mensagem inconsciente que você manda é que você não é amigável, você não é legal. Portanto, 3 coisas que você pode implementar imediatamente para ser mais carismático com as pessoas. A primeira delas, um sorriso no rosto, contato visual, segundo, e o terceiro, a sua postura, ok? Provavelmente, isso que eu falei não é nenhuma novidade para você já deve ter visto 1 milhão de vezes pessoas falando que a comunicação humana é formada de 93% por aspectos não verbais da linguagem corporal e apenas 7% são a fala que você fala e blá 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 blá. Enfim, a questão não é simplesmente você saber que isso existe. Pegue pequenas coisas e aplique conscientemente nas suas relações. Na próxima vez que você cruzar com uma pessoa desconhecida e tiver qualquer tipo de interesse, seja, por exemplo, o porteiro do seu prédio, dê um bom dia olhando nos olhos e com um sorriso no rosto. Vai fazer toda a diferença e ele vai simplesmente falar, cara, esse cara é legal, esse cara vale a pena conhecer. E quando você chegar num bar, iniciar conversa com uma garota e seguir os passos e ser extremamente carismático, ela simplesmente não vai conseguir dormir pensando em você. E quando perguntarem para ela o que aconteceu, ela vai simplesmente falar, eu não sei o que aconteceu, simplesmente rolou uma química. E é isso que acontece quando você é carismático. No início pode ser natural, ou você pode conscientemente fazer um esforço para ser mais agradável para as pessoas. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, clique no joinha, compartilhe com os seus amigos e principalmente assine o canal Edu Santorini para você receber os novos vídeos, ok? Muito obrigado e te vejo no próximo. Valeu, tchau, tchau!